Olá, investidores! Bom, hoje a gente vai conversar sobre a subscrição do CDII 11, ou Sparta Infra CDI, que é um fundo de investimento em infraestrutura listado na B3, que aplica seus recursos aí principalmente em fundos e debêntures incentivadas do setor. Aqui na nossa análise a gente vai primeiro explicar rapidinho, né, o que são os FII Infra, depois a gente vai falar um pouco da gestora, né, da Sparta, vamos olhar principais características do produto, pipeline de alocação e por fim a gente vai citar alguns riscos dessa oferta, falar sobre liquidez, rentabilidade, pagamento de dividendo e, claro, juntando isso tudo, dar a nossa opinião sobre o ativo. Bora? Esse fundo, em particular, o CDI 11, funciona como se fosse um fundo de fundos de infraestrutura, ou seja, ele investe em outros FIIs de infraestrutura que, por sua vez, financiam empresas que atuam em áreas como energia, saneamento, rodovia, telecomunicação, logística. Então, essas empresas captam recursos por meio de debêntures, né, para financiar projetos e concessões, obras aí essenciais para o desenvolvimento do país e, por isso, eles contam com um incentivo do governo, que é essa isenção total de imposto de renda, tanto sobre os rendimentos mensais quanto sobre os ganhos de capital. É o único tipo de fundo com essa isenção dupla, tá? Porque nos fundos imobiliários, né, nos FIIs, nos FIAGROS, a isenção ela vale só sobre os dividendos mensais ou regulares, né, periódicos, enquanto o ganho de capital paga 20% de imposto de renda. Por outro lado, os FII Infra compartilham riscos que são parecidos, de certa forma, com os fundos imobiliários, como liquidez mais baixa, variação de mercado, risco de crédito das empresas emissoras. Por isso é um investimento voltado para quem busca uma renda mais previsível e isenta, né, de imposto de renda, mas também para uma pessoa que entende que é um produto de prazo longo e que é mais sensível aí ao cenário macroeconômico normalmente. Falando de infraestrutura, né, do setor como um todo mundo sabe, né, a infraestrutura é a base de desenvolvimento de qualquer país, a gente está falando aí de setores essenciais, energia elétrica, saneamento, transporte, telecomunicação, logística, áreas aí que garantem o funcionamento da economia, impactam diretamente a qualidade de vida da população. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado aí de forma consistente nesse campo. Segundo dados aí da ABDIB, né, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, o país precisaria elevar ainda mais os seus investimentos do atual patamar de 2,2% para cerca de 4,3% do PIB ao longo da próxima década para atingir efetivamente o seu potencial ideal aí de expansão. Esse movimento tem começado de certa forma. A própria agência ela estima que os investimentos em infraestrutura cresceram em 15% em 2024, somando aí 260 bilhões ou quase isso, que é o maior volume da série histórica. Quase 200 bilhões vieram exatamente da iniciativa privada, como esse tipo de ativo, né? E 60 bi do setor público. Isso mostra como é que o capital privado vem ganhando protagonismo nesse investimento de infraestrutura. Olhando para frente, né, entre 2025 e 2029, os investimentos privados, eles estima-se que eles ultrapassem 370 bilhões de reais, que é um aumento de mais de 60% em relação ao ciclo anterior. Isso tudo reflete aí o avanço das concessões, o fortalecimento de PPPs, né, parcerias público-privadas, especialmente em energia, saneamento, transporte. Tudo isso combinado e com juros mais elevados, isenção de imposto de renda para pessoa física, uma agenda robusta de investimento público e também de investimento privado, tudo isso faz com que o setor tenha atraído cada vez mais investidores, desde os grandes institucionais até as pessoas físicas, né, que buscam aí uma renda previsível de longo prazo. Então esses resultados não são por acaso, exatamente por conta de todos esses fatores que estão acontecendo, estão melhorado, aumentado aí a confiança, a segurança jurídica, tanto para investidores nacionais quanto para investidores estrangeiros. Além disso, a gente tem um crescimento das debêntures incentivadas, que são a base dos FII Infra, né? Tudo isso mostra como o mercado ele vem se consolidando como uma alternativa importante de financiamento fora do sistema bancário tradicional, chamemos assim. Nesse cenário todo, o Sparta Infra CDI, ou o CDI 11, ele se posiciona muito bem, né? Ele se beneficia aí do atual ciclo de crédito privado, da forte demanda por produtos isentos, oferecendo aí uma exposição diversificada e pós-fixada num momento em que o investidor busca exatamente segurança e um retorno real acima do CDI. Falando da gestora, né, como é que a Sparta funciona, a Sparta Administradora de Recursos é uma das casas mais tradicionais do mercado de crédito privado do Brasil. Ela foi fundada há muito tempo, em 1993, então ela tem mais de 30 anos de experiência na gestão de recursos de terceiros, é reconhecida pela sua especialização em estratégia de renda fixa e infraestrutura. Ela hoje administra
cerca de 19 bilhões de reais, com uma base de mais de 240 mil investidores. A equipe ela é formada por profissionais experientes, que têm uma formação técnica, foco em gestão ativa de crédito. Em 2023, inclusive, a casa foi eleita a melhor gestora de fundos de renda fixa pelo Guia de Fundos da FGV. Isso reforça a reputação de excelência da casa. E a administração do fundo, não é a gestão, é a administração, fica por conta do BTG, que é uma das maiores administradoras do país, né? Tem mais de 1 trilhão aí de reais sob administração. Falando especificamente do fundo em relação ao pipeline, hoje o CDI 11 já conta com uma carteira robusta, bem diversificada, composta por mais de 140 ativos distribuídos em 16 setores diferentes: energia, saneamento, telecomunicação, rodovia, portos, né, logística. A maior parte da carteira está concentrada em debêntures de energia elétrica e de saneamento, que são setores historicamente mais estáveis, né, com mais garantias mais robustas. Juntos eles representam aí boa parte do portfólio. Essa diversificação é um ponto forte, porque isso reduz o impacto de eventuais problemas específicos, né, de um projeto específico, do segmento, no portfólio do fundo como um todo. O rating da carteira mostra que a maior parte dos títulos é de altíssima qualidade de crédito, quase 40% são AAA, 13% são AA+, 15% são AA, só 1% está abaixo do grau de investimento. Então isso indica uma carteira high grade, com foco em segurança, previsibilidade, risco baixíssimo. A duration média hoje do portfólio é de 4,8 anos. Isso significa que o fundo é um ativo de médio prazo, aí, de certa forma sensível, tem uma certa sensibilidade a variações de taxa de juros. Em um cenário de queda de Selic, o retorno tende a cair um pouco, pode ser que caia um pouco, mas se os juros subirem ou permanecerem elevados, o fundo vai se beneficiando aí desse carrego maior. Com os recursos dessa sexta emissão, o número de ativos deve aumentar para cerca de 167 posições, então aumenta um pouquinho os investimentos, e elevar o spread médio da carteira, ou seja, prêmio de risco, né, pago pelos títulos, de CDI mais 0,6% para CDI mais 0,9% ao ano. Mas aqui vem um ponto de atenção, tá? Porque o material da oferta ela destaca que o fundo ainda não tem ativos-alvo pré-determinados para aplicar o dinheiro captado. Ou seja, essa alocação ela vai ser feita de forma discricionária, conforme, né, o gestor for encontrando aí boas oportunidades no mercado depois de fechada a captação de recursos dessa oferta. Isso dá flexibilidade para buscar rentabilidade adicional, mas também traz um certo risco aí de execução, porque se o mercado tiver com poucos papéis atrativos ou os spreads estiverem comprimidos, esse processo de alocação pode demorar um pouquinho mais. Falando um pouco de risco, ainda que, como comentou aqui, é um fundo sólido, bem estruturado, mas ainda assim, qualquer investimento de crédito privado também tem risco. E ainda que 40% dos ativos desse fundo sejam hoje classificados como AAA, ainda existe um risco de crédito, que é o risco de algum emissor das debêntures não honrar com seus compromissos, embora seja bem baixo pela estrutura do portfólio, ele nunca é nulo, né? Outro ponto importante é risco de mercado como um todo, porque a carteira ela tem uma duration de 4,8 anos, como a gente comentou, então o fundo ele é sensível a variações da taxa de juros e dos spreads de crédito, né, em um cenário de alta de Selic, por exemplo. E um outro risco é o regulatório, né, porque hoje o fundo é isento de imposto de renda, porque segue a legislação, mas se o fundo se desenquadrar por algum motivo, ou se tiver uma mudança de legislação, isso aí pode perder o benefício fiscal, apesar de que esse cenário não é muito viável, né? A gente não enxerga isso como uma possibilidade real. E por fim, claro, tem um risco de execução e diligência, né, que são típicos de fundos. O desempenho do CDI 11 depende não só da boa gestão da Esparta, mas também das decisões tomadas pelos FII Infra, nos quais eles investem, ou seja, é uma cadeia de gestores, então qualquer falha de governança ou de inadimplência dentro dessa cadeia faz com que o resultado do fundo possa ser afetado de alguma maneira. Então vale lembrar que o CDI 11 ele não tem garantia do FGC, não tem garantia de rentabilidade, o risco está ligado aí à capacidade das empresas emissoras das debêntures, e como o fundo investe em ativos de high grade, a probabilidade de inadimplência é baixa, sem dúvida, mas não é inexistente. Então é importante que você tenha consciência que é um fundo de prazo longo, ele é um fundo listado, né, como a gente já comentou, então você pode vender suas cotas a qualquer momento na bolsa, exatamente como um fundo imobiliário tradicional, mas tem um detalhe importante, porque normalmente os FII Infra, em geral, né, eles têm volumes de negociação menores, né, quando comparados aos grandes FIIs, por exemplo, de tijolo ou de CRI, mas o volume diário médio desse fundo especificamente do CDI 11, ele é de cerca de 4 milhões de reais, que é o mais alto entre os FII Infra. Isso dá uma boa liquidez, embora ainda seja inferior a dos fundos imobiliários tradicionais, é uma boa liquidez, talvez seja o maior
FI Infra em termos de negociação com o mercado. Ou seja, é um fundo de infraestrutura, mas que já tem níveis aí de liquidez comparáveis a vários fundos imobiliários tradicionais. Isso facilita a entrada e saída do investidor. Então, esse nível de negociação oferece uma boa flexibilidade, né, para essa entrada e saída, menor risco de deságio em relação a outros fundos do mesmo segmento, ainda que a liquidez do setor como um todo seja inferior ao dos grandes FIIs. Beleza? Falando de rentabilidade, de retorno, o fundo ele tem uma meta de rentabilidade bruta de CDI mais 2% ao ano, com um carrego médio de CDI mais 0,6, que deve subir para 0,9, CDI mais 0,9, depois dessa nova alocação de recursos, dessa oferta de agora. Mas claro que só vai, né, de novo, depender do ritmo de alocação, do comportamento da taxa Selic, que em cenário de queda de juros a rentabilidade tende a se ajustar, inclusive o preço das cotas tende a se ajustar também, mas como o benefício da isenção fiscal ainda garante uma certa vantagem líquida sobre outros fundos de crédito. Só para ter uma referência, usando o CDI atual, né, de 15% ao ano como referência, o rendimento bruto estimado da carteira ficaria entre 15,6% e 15,9% ao ano, descontando a taxa de administração, os custos estruturais, né, em torno de 1%, o retorno líquido estimado para você como investidor seria algo próximo a 14,6% ao ano. Como o fundo não cobra taxa de performance, tem isenção total de imposto de renda, esse valor é exatamente o ganho efetivo que você vai ter aí no seu bolso para pessoa física. Só para comparar, um investimento tradicional sujeito a imposto de renda de 15% ia precisar atingir quase 17,2% ao ano para entregar o mesmo valor líquido. Ou seja, ele oferece um retorno que coloca entre as melhores alternativas de crédito pós-fixado no mercado hoje. Nos últimos 12 meses, o CDI 11 apresentou um dividend yield de aproximadamente 16,6%, isento de imposto de renda. Isso equivale a 110 a 150% do CDI. Historicamente, teve um pico até de 173% em alguns meses. Isso porque mesmo com uma carteira majoritariamente de high grade, a Sparta, a gestora, ela tem conseguido extrair bons spreads no mercado secundário de debênture incentivada, e isso ajuda a sustentar os rendimentos aí acima das médias dos fundos pares, né, dos fundos comparáveis. Então, é um spread superior ao valor pago por outros ativos, por outros fundos que também são indexados ao CDI. Só dá uma olhada nesse gráfico aqui, né, que mostra a curva de spread médio dos fundos de debêntures incentivadas ao longo dos últimos anos. Dá para ver como é que o prêmio variou aí conforme o cenário econômico. Mas vale lembrar que a rentabilidade efetiva só vai poder ser efetivamente observada depois que os recursos forem realmente totalmente alocados. Se toda essa promessa de rentabilidade aí a mais que o fundo está dizendo lá no seu prospecto, se isso vai se concretizar, porque tem que ver como é que vai acontecer essa alocação de recursos, conforme o fundo for realizando as suas distribuições de dividendos, além de, claro, depender da capacidade da gestora de selecionar bons ativos aí nessa operação. Ou seja, para quem busca renda mensal previsível, o CDI 11 tem entregado bons resultados consistentes e o melhor, com um rendimento líquido equivalente a aplicações bem mais arriscadas. Só para ter uma ideia, né, comparando a evolução do rendimento do fundo, tá, desse fundo, com o rendimento do CDI e o rendimento do IFIX, né, que é um indicador de desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados no mercado de bolsa, a gente chega nesse cenário aqui, nesse gráfico. O que a gente fez aqui? Analisou como é que estariam os resultados financeiros de um investimento de R$100 mil aportado lá no início do fundo, né, em 2023, e foi acompanhando esse rendimento, tanto no fundo, quanto no CDI, quanto no IFIX. Se você olhar esse gráfico, você vai entender e vai dar para ver claramente que o CDI 11 ele vem apresentando um bom desempenho, supera o IFIX, supera o CDI desde o início de 2023. Então ele entregou uma rentabilidade acumulada significativamente superior. Isso reflete o impacto do carrego alto que ele vem trazendo e também da gestão ativa sobre debêntures incentivadas, que a Sparta vem fazendo muito bem em relação a esse fundo. Então, mesmo com algumas oscilações pontuais aí, que é comum em fundos listados, o desempenho do CDI 11 mostra resiliência, mostra uma consistência, se destaca aí frente ao IFIX, que sofreu mais aí com a volatilidade do mercado imobiliário nesse período analisado. Você que acompanha e gosta de FIIs, né, de fundos imobiliários, sabe exatamente como foi esse período, foi turbulento para os fundos imobiliários. Esse fundo da Sparta ele vem se comportando com um resultado melhor, né, mais tranquilo para os seus investidores. Mas se você quiser sair desse investimento a qualquer tempo, vale ficar atento a um detalhe em relação à possível negociação da cota no mercado, porque em tese esse retorno adicional que ele tem pagado, né, tende a se refletir na cota com o tempo. Mas como o fundo é negociado em bolsa, o preço também depende do humor do mercado. Então em momentos de juros altos ou
com menor apetite a risco, a cota pode cair mesmo com um bom desempenho operacional. Isso reforça a importância de olhar o investimento com horizontes de longo prazo. É importante lembrar que, como o CDI 11 ele é um fundo listado, o investidor pode ver oscilações na cota de curto prazo, mesmo quando a carteira está performando bem. Isso acontece porque o valor de mercado das cotas depende do sentimento dos investidores na bolsa, e não só dos resultados do fundo em si. Então, por exemplo, numa trajetória de queda da taxa de juros do CDI, como a gente observa para que vai acontecer um pouco mais à frente, pode acabar acontecendo, ter uma oscilação na cota, exatamente porque as pessoas vão buscar outras opções de investimento, como esse fundo é atrelado ao CDI, o rendimento dele é atrelado ao CDI, com a queda do CDI ele pode cair um pouco do rendimento, mas isso mostra de alguma maneira que o carrego dele iria compensar. Então talvez fizesse mais sentido manter esse investimento ou talvez até entrar na posição em um momento como esse. Então é importante ficar ligado. Sintetizando isso tudo, vamos para a nossa opinião sobre esse ativo. Só lembrando, o Sparta Infra CDI ele é um fundo que traduz bem a proposta dos FII Infra, que é exatamente oferecer para o investidor uma forma de participar do crescimento da infraestrutura brasileira com renda isenta de imposto de renda e retornos acima do CDI. A estratégia do fundo é sólida, é baseada em diversificação, gestão ativa, foco de crédito de alta qualidade, uma rentabilidade próxima aí a CDI mais 2% ao ano, rentabilidade bruta, né, de CDI mais 2% ao ano. Ele tem um portfólio robusto, mais de 140 ativos e aumentando ainda mais com essa missão de agora, né, após a emissão e a aplicação desses recursos, uma duration média de 4,8 anos, tem um caráter mais de médio e longo prazo aí para o produto, tem algumas limitações, então ele tem alguns custos totais aí relevantes, um pouco mais de 3% aí sobre o valor da emissão, não tem garantia de rendimento mínimo, né, nem de atualização das projeções, a rentabilidade efetiva depende dessa qualidade de alocação, então ele é um fundo que é uma alternativa institucional, é uma alternativa estável, tecnicamente bem estruturado, indicado para investidores com um horizonte de longo prazo, né, de certa tolerância à volatilidade do mercado. Em resumo, é um ativo, é um tipo de investimento que a gente vê com bons olhos. O fundo ele tem uma combinação difícil de encontrar no mercado hoje, renda mensal isenta, carteira diversificada de crédito, de alta qualidade, boa liquidez, sendo o FII Infra mais negociado na B3. Então, e com uma excelente gestão ativa da Sparta, uma ampla pulverização de ativos, isso tudo ajuda muito a reduzir o risco, mantém um bom fluxo de rendimento consistente, mesmo em cenário de juros voláteis. Além disso, o fundo se destaca pelo histórico de distribuição atrativo, pela baixa exposição a eventos de crédito, né? Isso reforça a proposta de equilíbrio aí entre segurança e retorno real acima do CDI. Por tudo isso, ele é um fundo que se consolida aí como uma alternativa interessante para um investidor de longo prazo que busca essa renda previsível, isenção fiscal e solidez. A gente recomenda entrada nesse investimento ou a expansão, né, de aplicação nesse investimento se você tiver esse perfil pela capacidade de gestão técnica disciplinada que tem por trás da gestão desse fundo e dos resultados que ele já apresenta. Beleza? Bom, se você gostou da nossa análise, continua acompanhando aqui, não esquece de ativar o sininho, de seguir a Duop. Até mais!